Verdade. Vamos aqui embarcar o procurador. Já está aqui o procurador Emanuel Melo, vai falar com a gente. E já agradecendo, procurador, a sua gentileza em responder nosso pedido de participar aqui desse programa, esclarecer essa ação aí envolvendo o ex-juiz Sérgio Moro, tirar as dúvidas também. Já também agradecendo também a sua participação aqui no Foro de Moscou, esse canal novo no YouTube, que tende, um pouco mais de um ano, que tende a debater os principais temas da nossa cidade. Boa tarde. Tá ok. Boa tarde, Bruno, William. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, né, de poder falar mais um pouco aqui, expor as ideias, né, sobre proteção à democracia, erosão constitucional. Eu sou, além de procurador, sou professor na UERN, pesquiso esse tema no meu doutorado, sou doutorando, e claro que eu ajuizei a ação ontem, mas é um tema que eu conheço, né, não só como procurador, mas como pesquisador também, então eu agradeço a atenção para poder, né, falar um pouco sobre esse tema, né. E, procurador, vamos começar então falando sobre essa ação. Quais são as motivações, né, que levaram a uma ação contra o ex-juiz Sérgio Moro? A gente no programa aqui sempre vinha falando dessas relações políticas do ex-juiz, do envolvimento dele com esse ativismo, né, da Operação Lava Jato, uma operação enviesada que culminava com uma atuação política. E muitas vezes as pessoas falavam em teoria da conspiração, coisa desse tipo. A Vaza Jato revelou muito desses acordos entre o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, mas eu queria saber quais foram as motivações da Procuradoria, as motivações que levaram a essa ação contra o ex-juiz Sérgio Moro. Com certeza, William. Antes mesmo da Vaza Jato, já diversos juristas, né, já apontavam como a condução, né, dos processos na Lava Jato. O professor Lênio Streck, por exemplo, para citar um deles, né, há muito tempo apontava as diversos indícios em torno da parcialidade, né, do ex-juiz, né, os encontros, aquela fotografia, todo mundo vai lembrar daquela fotografia com Aécio Neves, né, um dos fatos, né, as conduções coercitivas. A condução coercitiva era muito inconstitucional, né, era assim, até incrível, né, como juristas, né, defendiam a condução coercitiva, porque no Código de Processo Penal, da forma como o Moro fazia, né, espetacular, né, muito espetacular. O Código de Processo Penal afirma, né, que só há de haver condução coercitiva quando alguém se nega, né, a participar do ato processual de maneira injustificada, né, previamente intimado, né. Ele não fazia nada disso, né. Ele não fazia nada disso. Isso tudo é antes da Vaza Jato. O áudio, né, que é um dos temas, né, que a gente coloca na ação, o áudio que ele divulgou da ex-presidenta Dilma com o Lula, não é? O ex-presidente Lula, foi apontado como ilegal, uma captação ilícita do áudio, porque estava fora do período da interceptação, não é? Ele acelerou muito o andamento do caso, não esperou nem degravar o áudio, que é uma prática comum nas operações, intercepta o áudio, a Polícia Federal, e aguarda a degravação, né? Ele não esperou nada disso e divulgou, né? Foi aquele ponto, né, culminante, sim, um estopim mesmo, assim, né, um dos fatos marcantes para o impeachment, né? E era ilegal. E isso tudo que eu estou dizendo, William e Bruno, não sou eu que estou inventando. Não sou eu que estou inventando. São precedentes do Supremo, né? São precedentes do Supremo. A ação é até simples, Bruno. A ação é simples, porque eu estou repetindo muito o que o Supremo falou. Aí você me pergunta o que motivou a ajuizar agora, foram os precedentes do Supremo. Sem dúvida nenhuma, foram os precedentes do Supremo, que o último deles, né, o habeas corpus, a partir do qual foi declarada a suspeição, foi publicado recentemente o acórdão, né, está com alguns meses só em que foi publicado, né. Então, a motivação foi essa, foi realmente ter se criado um conjunto de decisões. Em alguns aspectos a gente pode até falar numa jurisprudência que começa a se formar, não nem só precedentes, né? E aí, o fato dele ter atuado, né, muito fortemente nas eleições, influenciado, né, através da operação, influenciado as eleições de 2018. Exatamente, esse é outro precedente do Supremo. Eu não estou inventando, né?
O precedente do Supremo Tribunal Federal de outro habeas corpus sustentou que quando o ex-juiz levantou a colaboração premiada de ofício, nesse caso aqui, não teve nem pedido do MPF, nesse caso. Quando a gente diz de ofício é que ele faz, né? Sem provocação, que a gente chama no direito, né? Agiu porque realmente sem provocação nenhuma, porque quis. Há 6 dias, Bruno, do primeiro turno da eleição de 2018. Aí o que estava homologado nos autos, a coisa de 3 meses já estava lá. Por quê? Que depois desse tanto tempo, né, ele vai levantar o sigilo há 6 dias do primeiro turno, e aí o Supremo sustentou que isso correspondeu a uma conduta dolosa, né? Dolosa no sentido de tentar influenciar logo o quê? Uma eleição, porque com a liberação do sigilo, né? Com o levantamento do sigilo, influenciou negativamente o partido político que estava disputando, né? Então... Depois se tornou ministro, né, do opositor. É o último fato, né? Exato, né? Exato. E o Supremo reconheceu isso. Então, realmente, isso tudo ofende a democracia, William. E isso é muito grave, porque não diz respeito só a um réu, é uma questão objetiva, né? Isso é manipulação judicial da democracia, manipulação judicial da eleição. É por isso que se diz que esse é um dos fatores. O movimento bolsonarista que a gente vive hoje no Brasil, a presidência, é fruto de vários fatores. Vários fatores, né? Um deles é essas condutas que eu estou falando aqui. E isso, de novo, não sou eu que estou inventando. São pesquisa de juízes federal, pesquisa de cientistas políticos, pesquisa de professores, professor Emílio Peluso, por exemplo, né? Da UFMG, pesquisa de alcance internacional, né? Que ninguém está lendo, né? Que pouca gente lê, né? Que pouca gente está lendo no MPF. Tantos colegas que estão me criticando não leram, não fazem questão de ler. Esses autores, muitos estão me elogiando também, não me atinge, eu estou tão tranquilo, não me atinge essas críticas que têm sido feitas, porque tem tido muita receptividade, né? Os colegas têm tido muita receptividade, mandado mensagens elogiando, muitos mesmo, né? Então, já foi alvo de milícia virtual por apoiadores de Weintraub, como eu já fui, tem até inquérito da Polícia Federal, porque aí foi, Bruno, muito xingamento mesmo naquela ação do dano moral coletivo, né? Muito xingamento mesmo. E aí nesse caso não, nesse caso, né, eu represento com certeza para a Polícia Federal para apurar a autoria de quem está me injuriando, né, com certeza, né, porque eu não vou aceitar de maneira nenhuma ser alvo de xingamento de maneira nenhuma, e muito menos vou me intimidar, né? Bruno. Que condenação o senhor pede à União? Que tipo de condenação? Qual é a sanção que a União pode sofrer se a sua ação prosperar? É bem simples também, Bruno, e nem é tão forte assim em termos de repressão, sabe? Parte dos colegas, os colegas lavajatistas, né, da Lava Jato, que estão me criticando muito, né? Eles não param nem para perceber que eu não estou pedindo nem indenização. Eu não estou pedindo nem pagamento de indenização. Eu e o meu colega Camões, né, Luiz Camões, que assina comigo, né, a petição, me ajudou em diversas teses. O que a gente pede é educação, é uma reforma institucional para a promoção de educação. A gente está fazendo um pedido, Bruno, William, que é mais preventivo, buscando evitar um dos caminhos para se evitar situações desse tipo que se repitam no futuro. Um dos caminhos, são várias possibilidades, várias. E não é o Poder Judiciário que vai salvar a democracia brasileira, definitivamente não é, né? Eu sou muito consciente disso. Agora, tem um papel. Na Constituição diz, e eu não abro mão disso, no artigo 127 da Constituição diz que um dos papéis do Ministério Público um papel esquecido do Ministério Público é a defesa do regime democrático. Está lá no artigo 127. Né? E é isso que eu busco fazer. Né? Então, o pedido é de realização de curso, de pesquisa, de formação de conhecimento, Bruno. É isso, nas escolas da magistratura e do Ministério Público. Formação de conhecimento. Muitas das críticas que eu tenho recebido de ontem para hoje, de colegas, mostram que eu tenho razão. Mostram que eu tenho muita razão nesse pedido, porque demonstra grande desconhecimento. O maior desconhecimento é confundir
a defesa, a proteção do regime democrático que está se erodindo com a atuação política e ideológica. A maior desqualificação que se faz, né? A maior desqualificação que se faz e demonstra só como não se sabe o que é erosão constitucional, não se sabe o que é democracia militante, um tema da década de 30, né? O Karl Loewenstein, esses colegas que me criticam ouviram falar no Karl Loewenstein em direito constitucional, mas não foram ler na fonte, não foram. Ouviram falar numa classificação que qualquer manual faz sobre a obra do Loewenstein e não sabe o que é isso, né? A gente precisa conhecer, porque são movimentos, esses movimentos extremistas, né, da nova direita, tem toda uma nomenclatura, uma linguística, uma iconografia nova, tudo muito novo, né? Eu não estou dizendo que são todos os colegas, eu estou dizendo que são todos os juízes, eu não estou dizendo isso, não estou fazendo generalização, né? Mas que há falta de preparo, até pelo tema ser novo, né? O tema é novo. Né? E procurador, tem um detalhe que se fala muito no lawfare, né? Então, você viu nesse episódio práticas de lawfare envolvendo o Sérgio Moro, principalmente nos seus opositores, digamos, o principal deles seria o ex-presidente Lula? O Supremo Tribunal Federal reconheceu isso, né? O Supremo não usa essa expressão, que é muito quem utiliza muito aqui na América Latina é o professor Zaffaroni, né? Que é alvo de disputa, né, com o professor Gargarella, argentinos, ambos argentinos, Roberto Gargarella disputa com o professor Zaffaroni a expressão lawfare, mas aqui no Brasil isso ficou configurado, o Supremo configurou. E tem outras expressões, William, para retratar isso, esse mesmo tema, como legalismo autocrático, por exemplo, né? E não é novo isso. O professor Antônio Pereira, eu tenho uma tese sobre ditadura e repressão, 2013, salvo engano, que ele publicou, é a nomenclatura que já está aqui no Brasil, a do legalismo autocrático, que dialoga muito, que é o quê, William e Bruno? O que é isso do lawfare? É a utilização do direito como arma de guerra contra inimigo. Né, e definitivamente, né? Definitivamente, não é papel de juiz isso, né? Não é. Procurador. Eu vou passar para Bruno, só. Bruno? Pode dizer. Pode perguntar, Bruno, pode perguntar. Não, eu ia só compartilhar um material aqui, Bruno, um artigo que eu fiz no meu blog sobre esse tema. Viu, procurador? Tá? Vou compartilhar aqui para você ver aqui. Cadê? Está abrindo aqui, né? Vamos lá. Nesse material eu faço uma observação, viu, procurador Manuel? Faz assim: faltou o Dallagnol, procuradores de Mossoró. Eu coloco no título do artigo. Por que o Dallagnol não está no meio? Só está o Moro, o procurador Manuel. Boa pergunta. É uma questão muito técnica, não é? A gente realmente na propositura da ação não foi o intuito perseguir realmente ninguém. Por que eu digo isso? Quem leu a ação teve o cuidado de perceber que no início a gente coloca que não está usando nenhum tipo de áudio e prova, né, daquela operação, né, spoofing, né, decorrente justamente da Vaza Jato, né? A gente não usou nenhuma prova nessa linha. Então, por que o Dallagnol não está? Por falta de prova. Os precedentes do Supremo envolvem muito mais o Moro. Obviamente que tem repercussões a Lava Jato como um todo, a Força Tarefa como um todo, né, em Curitiba, obviamente. Mas por que o foco foi tão centrado no Moro? E por essas questões, né, por os precedentes do Supremo estar muito mais voltados para ele. Esse caso que eu falei, da homologação, do levantamento do sigilo, William, foi de ofício que ele atuou. Ele atuou de ofício, né? Não foi nenhum tipo de tentar eximir a responsabilidade do MPF de maneira nenhuma, né? Mas era uma questão técnica relacionada à prova. Relacionada à prova. É por isso, né? Procurador, Sim, porque a impressão que passa é como se tivesse, como se fosse uma passada de pano. Não, vamos passar aqui o pano aqui para o Ministério Público. Né? Quando o Ministério Público participou diretamente foi protagonista nas conversas. Né? Aí eu discordo de você nessa sua avaliação. O meu pedido final, William,
um dos pedidos finais da ação é para que esses cursos sejam ofertados também pela Escola Superior do Ministério Público. Né? Não é só da magistratura, ó. Né? Então, é até para esclarecer, né? Foi boa pergunta para esclarecer. Se fosse uma questão corporativa minha, né, de querer esconder ou de querer não reconhecer a responsabilidade, eu não tinha envolvido a Escola Superior do MPU. E, pelo contrário, eu acho que ambas as instituições precisam se qualificar. Né? Então, essa crítica, realmente, eu discordo dela. Né? Eu queria perguntar ao senhor se há alguma previsão... Não, eu só apenas estou dizendo, procurador, eu só estou apenas... viu, Bruno? Eu estava apenas querendo dizer que a imagem que passou, assim, que é uma imagem de que o Ministério Público não estivesse olhando como um dos protagonistas do episódio da Vaza Jato. Né? Então, assim, porque o Dallagnol estava lá no meio, né? E é uma ação que observa o Moro, mas que o Dallagnol também fazia parte disso, né? Bem, eu expliquei aqui, eu acho que o MPF está contemplado também. Uhum. Bruno? Existe alguma previsão de punição para Sérgio Moro nessa ação? Não. Não, né? Não existe. Não existe. Não foi feito nenhum pedido, nem para ele, nem para nenhum colega de MPF. Por isso que eu não concordo com a crítica que a ação é extremista. Eu já vi essa crítica. A ação é extremista. Uma ação que está baseada em precedentes do Supremo. Um colega do MPF disse isso. Está baseado em precedentes. O Supremo é extremista? Será que esse colega quer fechar o Supremo também? Eu não acredito, né? Eu não acredito que queira. É uma ação que pede educação. Não por pedância, de maneira nenhuma, mas porque é algo novo. Eu repito, é algo novo. As pesquisas são novas. A maior parte das pesquisas que eu cito de ano passado, 2020, 2021, recentíssimas. Aí vai dizer que isso é extremismo. Pedir qualificação. Né? E não tem, a gente não pediu nenhum tipo de indenização por indenização, né, pelo dano moral causado. Houve dano moral, mas a reparação não foi por indenização, foi outros tipos de reparação. Então não tem, né? Não tem. Quer dizer, envolve Procurador, você acha que... uma questão mais educativa, de punição. Exatamente, queria perguntar. É uma ação preventiva. É uma ação que busca muito mais prevenir, educar para o futuro, né? Muito mais. Você acha que esse episódio, procurador, da Lava Jato, isso é pedagógico também? A sua ação, ela tende a prosperar nesse sentido de oferecer uma pedagogia para que isso não se repita? Eu acho, é o que a gente busca. É o que a gente busca, com certeza. Né? O aprimoramento do Estado Democrático de Direito, um dos autores que eu cito, que os colegas deveriam ler antes de criticar, é o Tom Daley. Eu fui aluno do Tom Daley, é um professor da Austrália, Universidade de Vitória, na Austrália, acho que é o Estado da Vitória, na Austrália. Fui aluno dele na UFPR. Eu fiz essa ação porque eu sei. E, de novo, não é pedância, é porque eu estou estudando isso, né? Eu estou estudando isso, e eu pesquiso isso, né, na academia, né, e vou estudar para a vida toda. A vida toda eu vou estudar esses movimentos autoritários, né? Porque a gente quer que não se repita, né? E ele, o Tom Daley, que eu mencionei agora há pouco, ele elenca que um dos pilares para a proteção do regime democrático é a educação, né? A educação cívica para a democracia, para você formar cidadãos que defendam a democracia. Texto do ano passado, né? E aí eu digo, ora, se ele sustenta isso para os cidadãos em geral, né, se educarem, né, para entenderem, por exemplo, que é um discurso extremista, para saber que há simbologias racistas, como aquela do white power, por exemplo, que o assessor da presidência foi denunciado pelo MPF, não é? Que é naquela expressão que faz com os dedos, que significa white power, que uma pessoa assim, que não conhece, eu não sabia. Pronto, eu não sabia daquilo. Que aquela era um gesto racista. E meus colegas de MPF ensinaram. Eu aprendo com meus colegas. Agora, diz muito sobre parcela do MPF, os que estão mais virulentos na crítica, essa ideia de que passa a entender que eles não querem, passa a ideia que eles não querem, né, aprender nada novo, né? Não querem conhecimento, né? Ao taxar uma ação como essa de extremista, né? Para encerrar, que eu sei que a gente combinou um tempo curto para a entrevista. Isso. Como é que o senhor avalia o papel de Sérgio Moro e Dallagnol na Lava Jato? Tudo isso que foi revelado, qual a avaliação que o senhor faz?
como jurista? Foi uma operação que tinha um interesse nobre, né? Constitucional, o interesse de proteger o país contra a corrupção. Um dos problemas de qualquer sociedade é a corrupção, Bruno. E tem de ser combatida, não há dúvida, né? Mas o problema é que foi uma operação ilegal, na forma como é efetivada em Curitiba, né? Que eu destaco isso também na ação, né? Eu destaco. Era bom que os colegas de MPF atentassem para isso também, né? Porque eu destaco na ação que eu estou me concentrando em Curitiba, eu não estou desenvolvendo crítica nenhuma, causa de pedir nenhuma, em outras forças-tarefas de São Paulo, do Rio. Porque em São Paulo e no Rio não tenho notícia de precedente do Supremo apontando intervenção em eleição. Eu desconheço. Né? Desconheço. O que quer dizer o quê? Que aquelas operações atuaram de acordo com a lei, com a Constituição. Claro, um ato ou outro a gente pode ter, os tribunais podem declarar nulidade, ilegalidade, claro, isso é normal, né? Mas no nível de ofensa de Curitiba, não vejo. Então, o problema foi esse, como eu vejo, foi realmente uma operação em Curitiba, deixando sempre muito claro isso, né? Que, infelizmente, né, violou o sistema acusatório, né?